Meus amados, abram suas Bíblias no Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 10. Vamos ler uma passagem que é bem conhecida dos irmãos. É a passagem do cego Bartimeu. Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46. Marcos, capítulo 10, versículos do 46 até o 52, amém? Amém ou misericórdia? Amém. Você que está em casa, já abriu a sua Bíblia, livro de Marcos, compartilhe essa live, se inscreva no nosso canal alcançou 100 inscritos. Tá. Vamos estar nos inscrevendo no canal, compartilhando, para que outras pessoas também estejam ouvindo a palavra de Deus. Vamos fazer uma leitura toda desse texto, do versículo 46 até o 52. Depois eu vou fazer uma introdução geral do capítulo 10 e assim entrar propriamente na pregação de hoje. Diz assim a palavra de Deus: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando-lhe, lhe disse: que queres que eu te faça? E o cego disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus disse-lhe: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu pelo caminho. Vamos orar? Curve sua cabeça. Não feche sua Bíblia. Deus Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor. Obrigado por este momento tão bacana. Estamos aqui com os teus santos, Pai. O povo ao qual tu escolheu para ouvir essa mensagem. Todos aqui foram escolhidos por ti, Pai. Que cada um de nós venhamos a abrir os nossos corações. E que essa mensagem, que já se iniciou cantando, lendo e agora pregando, que fique cravada no nosso coração. Que o teu nome, ele cresça, e o meu nome diminua, em nome de Jesus, amém. Queridos, Jesus estava aqui, próximo de entrar em Jerusalém, onde ele ia ser entregue aos escribas e aos fariseus, e iria acontecer tudo aquilo, o que nós já sabemos. Ele ia ser batido, cuspido, xingado, esbofeteado, colocado uma coroa de espinho na sua cabeça e depois morto. Porém, existem algumas narrativas aqui nesse texto, do capítulo 10, que ele traz muito conhecimento para a nossa caminhada cristã. Ele faz com que nós venhamos a estar observando melhor as situações que acontecem na nossa vida. Jesus, logo no versículo 1,
do capítulo 10, ele começa a quebrar algo que estava enraizado no coração daquelas pessoas que faziam parte ali do povo judeu, que era o famoso jeitinho. Tem jeitinho aqui no Brasil, tem? Tem ou não? Tem muito. O Brasil é o país do jeitinho. Acaba dar um jeitinho aqui, dá um jeitinho ali, e aí vive dando jeitinho pro resto da vida. E aqui, Jesus é indagado a respeito do divórcio. Porque os judeus, eles tinham arrumado um jeitinho para mandar a mulher embora sem ter nenhuma penalização. Por exemplo, se a mulher cozinhasse mal e o cara ficasse revoltado por causa disso, ele podia botar a mulher para fora. Imagine isso nos dias atuais. Ia ser meio ruim, né? Situação meio complicada, né? Se a mulher queimasse o feijão, se não passasse a roupa direito. E aí Jesus olha aquela situação e diz que pela dureza do coração daqueles homens, foi que aquela lei foi introduzida no povo de Deus. E muitas vezes, pela dureza do nosso coração, nós começamos a fazer coisas que aos nossos olhos são coisas boas, mas aos olhos de Deus, não. Existe uma célebre frase que diz que o errado, ele vai continuar sendo errado, mesmo se todo mundo fizer. E o certo, ele vai continuar sendo certo, mesmo se ninguém fizer. Então Jesus, no começo, ele começa a dizer essa situação, e depois ele passa a mostrar àquelas pessoas que eles devem ter algumas características que estão contidas em crianças. Foi a pregação do domingo passado. E como eu sei que os amados estão com a mente bem bacana, quais eram essas características? Alguém lembra? Isso é importante. Isso é interessante. Porque nós temos que gravar, não na nossa cabeça, mas no nosso coração. Guardei no meu coração o quê? Para quê? Isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque a Bíblia diz que aquele que tem fé, ele tem que ter obras. Aquela pessoa que tem fé e não tem obras, é semelhante àquele que olhou para o espelho e automaticamente, quando virou o rosto, se esqueceu da sua face. E isso nós temos que ter no nosso coração. As coisas que devemos aprender com crianças é desejar ardentemente o puro leite espiritual, é não guardar rancor, é falar a verdade, é não gastar tempo em vão. Tira um momento da semana, tira um momento do dia para refletir naquilo que foi falado no culto, naquilo que foi cantado no culto, naquilo que foi lido no culto. Eu tenho certeza que se você pegar esses 3 elementos, você tem material para a semana toda. Você tem material para parar 30 minutinhos e fazer todo esse devocional. Porque não adianta eu ter aquele livrinho do Pão Diário e ler ele todo dia, ele de có e salteado, eu saber ele de trás para frente, se eu não lembro o que foi pregado no domingo anterior. Então Jesus, ele traz à nossa lembrança essas situações, e aí depois dele ter abençoado as crianças, ele chega numa situação de um jovem que, por ser apegado muito à materialidade terrena, ele perde uma chance maravilhosa de ganhar um presente de Cristo. É a passagem do jovem rico, aquela que Cristo pergunta a ele se ele conhece os mandamentos, e ele disse que desde quando obedece? Desde quando? Desde a minha mocidade.
eu observo isso. E Jesus olhou para ele e disse, muito bem, só te falta uma coisa. Preste atenção na profundidade desse texto, meu irmão. Preste atenção, sabe por quê? Jesus disse que ele estava mentindo. Jesus disse que ele estava mentindo. Então, verdadeiramente, ele observava todos aqueles mandamentos. Verdadeiramente, perante a sociedade, aquele era uma pessoa justa. Aquela era uma pessoa que comprava e pagava. Aquela era uma pessoa que não dava falso testemunho. Aquela era uma pessoa que honrava o pai e a mãe. Aquela era uma pessoa bondosa de coração. Mas faltava ali uma coisa. E eu fico com inveja desse rapaz, porque para mim falta tanta. Para mim falta tanta qualidade e tantas virtudes. Mas por ele ser apegado demais à materialidade, ele perdeu um presente de Cristo Jesus. E uma reflexão para nós, será que nós não temos perdido bênçãos do nosso Deus, por estar apegado demais ao aqui e o agora, ao estar apegado demais com o hoje? A Bíblia diz que as aves dos céus, elas nem plantam e nem mas todo dia Deus dá. E vocês são inferiores às aves dos céus? Claro que não. Nós somos a coroa da criação de Deus. Deus, ele lhe moldou. Deus, ele lhe santificou. Deus, quando você estava no ventre da sua mãe, ele lhe escolheu. Você é precioso aos olhos de Deus. E dando continuidade, nós chegamos no finalzinho do capítulo 10, e eu me deparo com duas perguntas iguais, mas duas respostas totalmente diferentes. Uma resposta foi dada pela real necessidade do coração daquele que foi perguntado. A outra, ela foi respondida apenas pelo orgulho e pela ambição. Sabe qual é essa pergunta? Ela está lá no versículo 36 e depois no versículo 51. Que queres que eu te faça? O que é que você quer que Jesus faça na sua vida? Essa pergunta foi uma pergunta muito boa que Jesus fez. E às vezes você está sentado aí e pode dizer assim, essa pergunta é muito fácil de ser respondida. O primeiro que ele perguntou foram os dois discípulos, os filhos de Zebedeu, que se afastaram dos demais para cochichar aos pés de Jesus. E aí Jesus olha para ele e diz assim, o que é que você quer que eu lhe faça? Aí ele diz, Jesus, quando o Senhor estiver lá na sua glória, o Senhor faz com que eu me assente na tua direita e meu irmão se assente na tua esquerda? E Jesus diz, louco, você não sabe o que é que pede. Você está preparado para beber o cálice que eu vou beber? E preparado para ser batizado com o batismo que eu serei batizado? Mas a outro, Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? E ele diz, que eu veja, Senhor, que eu volte a ver o brilho do sol, que eu volte a ver as tuas maravilhas, que eu contemple a tua criação, que eu olhe para tudo isso e diga, quão grandes coisas fez o Senhor pela minha vida. Qual dos dois vocês acham que recebeu a bênção? E nessa noite, Jesus está perguntando a você, o que queres que eu te faça? Pense bem na sua resposta. Porque a sua resposta tem que estar pautada segundo o coração da segunda pessoa e não da primeira. O que é que você quer que Jesus faça a você nessa noite? Então, queridos, essa era
a breve introdução que eu precisava fazer para verdadeiramente entrarmos na mensagem de hoje. E que você esteja com o ouvido bem atento e com o coração bem aberto para tudo aquilo o que Deus tem preparado para você. Porque você não veio aqui em vão. Você veio aqui porque Deus precisa falar com você. Amém? Amém? Queridos, nós vemos aqui no versículo 46, e eu vou versículo a versículo com os irmãos, que diz o seguinte: depois significa que Jesus acabou ali de falar com os discípulos, e caminhando, entrando em Jericó, ele diz: depois foram para Jericó, e saindo de lá, com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. Quero parar rapidinho nesse primeiro versículo, que eu achei ele bem extraordinário, porque o versículo 46, primeiro porque eu quis falar sobre a epígrafe, mas o versículo 46, ele diz que o cego estava fazendo o quê? Mendigando. Muito bem. E no versículo 52, quando acaba a história, ele está o quê? No versículo 52, quando acaba a história, ele está o quê? Ele está o quê, meus irmãos? Vocês estão com a Bíblia na mão, abra a Bíblia. Ele está vendo e caminhando com Jesus. Aquele camarada, quando ele saiu de casa, ele saiu apenas com um propósito, que era pedir, que era estar sentado no lugar onde passavam muitas pessoas, que era a entrada e a saída da cidade. Mas Cristo, quando entrou com ele, transformou a vida dele. Cristo, quando se encontrou com ele, mudou a trajetória dele. Ele deixou de ser cego e ele deixou de estar plantado naquele lugar para seguir ao Deus Todo-Poderoso. Quando nós temos um verdadeiro encontro com Cristo, a nossa trajetória também muda. Aquele que mentia, ele não mente mais. Aquele que roubava, ele não rouba mais. Aquele que se prostituía, ele não se prostitui mais. Aquele que não honrava pai e mãe, ele passa a honrar pai e mãe, porque ele teve um encontro com Cristo. E nesse versículo 46 nós vemos claramente, Bartimeu sabia o que ia acontecer com ele? Não. Ele não sabia. Nós sabemos o que vai acontecer conosco amanhã, mas nós temos uma coisa diferente de Bartimeu. Nós já encontramos com Cristo. E é por isso que nós temos que estar preparados para tudo aquilo que vier por vir. Então esse primeiro versículo, eu vejo que Jesus, quando ele entra na situação, ele transforma. Ele muda, ele adultera aquele sistema. Porque às vezes a gente pensa em adultério só entre marido e mulher. A adulteração é mudar a forma de algo. É tirar algo que não está dando certo e botar algo que está dando certo. Eu adulterei aquilo. Então que você entenda que Cristo, ele pode transformar a sua vida. Cristo, ele pode mudar o seu quadro. Basta que você se encontre verdadeiramente com ele. E passe a caminhar todos os dias ao seu lado. E no versículo 47, nós vemos a continuidade da narrativa, e diz o seguinte: Bartimeu estava lá sentado, mendigando, como sempre, e ele ouviu que Jesus de Nazaré estava chegando ali, e ele começou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus,
filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vamos dizer todo mundo junto? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso faz toda a diferença, meu irmão, na hora da angústia. Isso faz toda a diferença quando a chapa esquenta, quando o bicho pega, quando as pessoas dizem que não tem mais jeito. Muitos, na dificuldade, eles clamam a qualquer coisa e não a Deus. Eles clamam ao amigo, eles clamam ao pastor, eles clamam ao obreiro. Em primeiro lugar, no momento que você estiver aflito, no momento que você estiver angustiado, clame a Deus. Porque lá em Jeremias 33:3 diz que clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei o quê? Coisas pequenas, né? Coisas o quê? Mas para eu saber que vai ser anunciado coisas grandes para mim e ocultas, eu preciso o quê? Clamar a quem? Guarde isso. Mas guarde mesmo. Na hora da dificuldade, clame a Ele. Agora clame. Sabe por quê? Porque no versículo 1 a gente viu que Jesus vinha com quem? Com 12 pessoas só, não foi? Ele vinha com quem? Com uma multidão, né? E uma multidão, a gente sabe que é muita gente. Sim ou não? Esse cara gritou demais, meu irmão. Eu fico imaginando ele gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Às vezes falta intensidade, meu irmão. Às vezes falta o coração para que Jesus escute. E eu não estou dizendo que você vai gritar para ele escutar, que ele não é moco, não. A Bíblia diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu pai com um trio elétrico. É assim? É ora ao teu pai como? E que em secreto teu pai te ouve. Mas ele quer o teu coração quebrantado. Ele quer o teu coração aberto. Ele não quer ver a sua boca aberta falando, não. Ele quer ver o seu coração gritando. É isso que nos falta. É na dificuldade clamar a Deus. Mas tem uma coisa interessante. Em meio às dificuldades, em meio aos problemas, o inimigo, ele tenta fazer com que nós venhamos a nos isolar. O inimigo, ele faz e usa pessoas para que nós venhamos a nos calar. Ele usa pessoas para que venha a nos entristecer. Sabe por quê, meu irmão? Porque ele já está derrotado. Porque ele já está perdido. Porque ele já está amarrado com a coleirinha que nem um cachorro. Mas ele pode usar pessoas. E se verdadeiramente você não fazer o que Tiago, capítulo 4, versículo 7... Portanto, submeta-se a Deus, resista ao diabo, e ele fugirá de vós. Em meio às dificuldades, algumas pessoas podem chegar para você e botar mais terra ainda, como fizeram com esse cego. Esse cego estava clamando por mudança, esse cego estava querendo ser transformado, esse cego viu
pelos olhos da fé dele, que aquilo que ele passou, que ele estava passando, ele não iria passar mais, se ele tivesse um encontro com Cristo. E ele clamou. Mas aquele que está derrotado, ele não desiste. E ele vai fazer de tudo para que você não alcance a sua bênção. Ele vai fazer de tudo para tentar lhe derrubar. Ele vai fazer de tudo para tentar lhe tirar dos caminhos ao qual a Deus agrada. Mas não se cale. Não fique quieto. Continue perseverando e clamando a Deus. Porque na hora certa, Ele vai te ouvir. Na hora certa, Ele vai se inclinar e ouvir o teu clamor. Amém, igreja? E continuando, nós vemos no versículo 49, e diz o seguinte: e Jesus, parando, que resposta rápida, hein? Demorou muito para ele receber? Demorou? Foi rápido, não foi? A Bíblia é extraordinária, meu irmão. E Jesus, parando, disse-lhe que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo: tem de bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Essa palavra chamassem, ela no original, ela quer dizer que Jesus mandou que alguém o trouxesse. Porque ele era o quê? Cego, né? Aí Jesus, eu creio que estava numa distância considerável, aí disse assim: ei, vem para cá. Como é que vem? Como é que vem? Que ele estava na dificuldade. Meus irmãos, nas nossas angústias, Cristo sempre manda alguém para nos ajudar. Nas nossas dificuldades, Ele sempre manda alguém para nos guiar. Nas nossas aflições, Ele sempre manda aquele anjo que veste saia, que veste blusa, que anda de short e calça jeans. Deus, Ele não te desampara em tempo algum. Porque às vezes a gente entende que quando Deus diz, clama a mim e responder-te-ei, Ele vai, quando você clamar, abrir aqui a porta abrir aqui o teto, arreganhar assim, ó. E aí Ele vai botar a cabeça assim, vai dizer: oi, meu filho, pode falar, eu estou te ouvindo. Ele com aquela barba branca, cabelo branco, né? Esse é Papai Noel, não é Deus não. Ele tem que se ligar. Deus, Ele vai usar pessoas para levar a palavra que vai trazer salvação para a sua vida. No momento de dificuldade, nas angústias, Deus sempre manda alguém para estar próximo de nós. Isaías 41:13 diz: pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que segura pela mão direita e diz a você, abra o seu ouvido, meu irmão, não temas, eu o ajudarei. Nessa noite, nesse momento, Deus está dizendo a você: não temas. Não temas. Porque quem vai te ajudar sou eu. Você já imaginou você passando por um problema e chegasse aqui o presidente, o prefeito, um deputado e chegasse e olhasse para você e dizer: meu irmão, eu vou te ajudar, cara. Vem cá comigo. Está precisando de quê? Uma casa? Vou comprar. É um carro? Eu vou te dar. Está precisando de quê, meu irmão? Tua faculdade? Eu vou pagar.
Já imaginou isso? Você ficaria feliz, sim ou não? Sim ou não, meu irmão? Imagina o dono do ouro, o dono da prata, aquele que te conhece, pois ele que te criou, aquele que soprou o fôlego de vida nas tuas narinas, aquele que criou todo o céu e terra, dizendo a você nesse momento: eu te ajudarei. Diga amém, meu irmão. Amém. Creia nisso. Porque se você não crê nisso, não faz diferença alguma. De domingo a domingo você está vindo para essas reuniões. Se você de fato não crer que Deus vai te ajudar, que Ele vai te pegar pela mão, que Ele vai te sustentar, de nada vai valer você comer pães e dores, você dormir tarde, você acordar cedo, porque Deus dá a todos o que eles amam, o sono. Preste atenção que isso é coisa séria, meu irmão. Preste atenção. É Deus que está dizendo a você que vai lhe ajudar. Então creia nisso. Creia de fato. Eu tenho certeza que todos aqui têm experiências com Deus. E sabe que quando a chapa esquenta, quem traz o remédio é Ele. Quando o bicho pega, quem bota a mão na frente é Ele. Então se segure nessa palavra, que não é minha, não é de Deus, meu irmão. Se segure nessa palavra. Tenha fé. Dando continuidade, no versículo 50, ele diz o seguinte: e lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com quem? Com quem? Meu irmão, eu vou jogar esse celular no chão. Se feliz. E lançando de si a sua capa, levantou e foi ter com Jesus. Glória a Deus. Meu irmão, esse cego, ele não passou 2 segundos para responder ao chamado de Jesus Cristo. Esse cego, ele não demora tempo algum. Assim como Cristo chama ele, ele se levantou, largou tudo que tinha. Só tinha uma capa. Eu fico imaginando Jesus chamando ele, ele disse: espera aí, deixa eu arrumar aqui minha almofada, que eu estava aqui sentado. Dinheiro, né, que devia ter dinheiro. Ele estava fazendo o quê? Pedindo esmola. E tinha o que lá? Esmola. Dinheiro. Aí ele fez: espera aí, eu vou, viu? Ei, espera aí, homem. Espera aí. Deixa eu dobrar minha capa. Ei, tu fica olhando aqui meu dinheiro, viu? Deixa ninguém roubar não, viu? Fica aí, olha aí, viu? Eu vou ali, já eu volto. Foi assim? Foi como? Ele não quis saber de nada, meu irmão. Ele se levantou e foi. Cristo nos chama todo dia. E como nós temos respondido? Cristo chama você todo dia. E como você tem respondido? Ele naquele momento, ele não deu ouvidos àquelas pessoas que estavam mandando ele se calar. Ele apenas se levantou e foi. Quando Cristo nos chama, a quem nós estamos dando ouvidos? A Cristo? Ou a qualquer outra coisa que nos faz desviar da trajetória que Ele trilhou para nós?
Lucas 12, 20, diz o seguinte: mas Deus disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Cristo chama você para cumprir todos os dias o ID que Ele determinou a você. Cristo chama você todos os dias a compartilhar o amor que você recebe de graça com todas as pessoas que estão ao seu redor. Cristo chama você todos os dias para fazer a diferença no local onde você está. Cristo chama você todos os dias para alumiar a escuridão de determinados locais. Cristo lhe chama todos os dias para dar gosto à vida das pessoas que Ele coloca em sua frente. E o que você tem feito, meu irmão? Eu aprendo com esse cego, a começar de mim, porque essa palavra que eu estou dando para você, veio para mim. Não pense que o que eu estou falando aqui eu me excluo, não. Eu sou o primeiro. Pobre, miserável pecador. Quem me livrará do corpo desta morte? Sabe quem falou isso? O cara que deu uma volta ao mundo evangelizando. O apóstolo Paulo. Paulo orava a Deus para que tirasse aquilo que lhe incomodava. E Deus olhou para ele de cima e disse: fica quieto, que a minha graça te basta. Que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Cristo está dizendo a você: não espere você ficar bom para levar a minha mensagem, não. Vá! Assim como os leprosos que tiveram um encontro com Cristo, foram curados no caminho. Foi assim ou não foi? Foi ou não foi, meus irmãos? Jesus disse: vai e te apresenta aos líderes religiosos. E eles foram. E no caminho eles perceberam que estavam curados. Às vezes é na trajetória do ID que Deus te cura. É às vezes caminhando com outras pessoas que Deus quer que você cure. Que você vai verdadeiramente sanar desse problema. E no meio dessa cura, volte para agradecer. Porque quando você voltar, você vai ganhar a cura principal, que é a sua salvação. Não demore não. Faça como esse cego. Se levante. Se levante. Saia do seu lugar. Saia da sua zona de conforto. Deus quer usar você. Deus quer usar a sua boca. Deus quer usar os seus pés. Deus quer usar o seu talento para cada vez mais ganhar almas para o reino dele. E para encerrar, queridos, versículos 51 e 52 diz o seguinte: e Jesus falando, disse-lhes: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Jesus sabia do problema do cego? Jesus sabia do problema do cego? Sabia, não sabia? Jesus sabe do seu problema? Mas ele perguntou ao cego, não perguntou? Jesus quer que você fale. Jesus quer que você abra a boca. Jesus quer que você converse com Ele. Jesus quer manter um relacionamento com você, meu irmão. Jesus não é banca de aposta que você chega lá, aposta e depois volta para pegar o prêmio, não. Ele quer um relacionamento íntimo com você.
Ele quer conversar com você, Ele quer estar perto de você, Ele quer saber do que você gosta, do que você não gosta, Ele quer saber com o que você ri e com o que você não ri, Ele quer estar próximo todos os dias de você, porque o nosso relacionamento era assim com Deus, sim ou não? O nosso relacionamento era assim ou não? Aonde era esse relacionamento desse jeito? Lá no Jardim do Éden, né? Quando Deus todas as tardes vinha conversar com o homem. Deus quer conversar com você, meu irmão. Deixa de estar conversando com gente que não vai lhe ajudar em nada. Deixa de estar gastando tempo com coisas que não vão lhe levar a nada. Olhe para a cruz. E para a cruz, vá. Do sofrer dele, participe. Porque na glória dele, você vai entrar. E depois que Jesus perguntou a ele, o que queres que eu te faça? O cego disse, mestre, que eu tenha vista. E Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. E logo ele viu e seguiu pelo caminho. Sabe o que eu vejo aqui nesse cego? O que lá no Salmo 51, 17 diz que há um coração humilde, contrito e quebrantado, Deus não rejeitará. Nessa noite, você abra o seu coração para Cristo. Nessa noite, você lance, jogue, arranque, extirpe toda a sua ansiedade e lance para Deus, porque é Ele que vai cuidar de você. É Ele que tem lhe sustentado até aqui. E é Ele que vai concluir a boa obra que Ele começou na sua vida. Amém, meus irmãos? Que a igreja se coloque de pé. Meus amados, dia 10, nós teremos o aniversário da igreja, né, Marcos? O culto de celebração, dia 10 e 11, né? É sábado e domingo, a semana que vem. Nós vamos estar aí nas redes sociais, passando para os irmãos. O grupo de louvor, eles vão cantar um hino agora. E os irmãos continuem de pé. Vamos nos regozijar com o louvor que vai ser cantado, e após o louvor, nós vamos orar, agradecer a Deus pela palavra que Ele deu aos nossos corações, e depois nos despedir para a nossa casa. Atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar,
Deus aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És eu de perto e não de longe, nunca mudaste, pois Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o livro, Deus sei que luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos não verão o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Meus irmãos, eu gostaria de ouvir só a igreja agora cantando Deus de aliança, Deus de promessa. Como na mensagem nós ouvimos que Deus ouve o nosso clamor, nós sabemos que o nosso Deus é um Deus que cumpre o que Ele promete pra gente. A gente só precisa aprender a clamar, como o Johnny falou, e a esperar no nosso Deus. Vamos cantar bem forte, meus irmãos, com toda a força do nosso coração, esperando no Senhor e sabendo que Ele vai cumprir fielmente o que Ele nos prometeu. Ele todos os dias, meus amados, nos pergunta: o que você quer que eu faça para você? Ele espera a gente se colocar debaixo da bênção dEle, porque a mão dEle já está erguida para nos abençoar. Ele está esperando: filho, vem para perto de mim, vem para debaixo da minha mão, porque minha mão já está erguida para te abençoar.
eu vou cumprir a minha promessa. Então vamos cantar mais uma vez. Deus de aliança, Deus de promessa. Vamos lá? Deus de aliança, Deus de Amém. Meus irmãos, Deus é maravilhoso nas nossas vidas. E eu queria só dizer algo para encerrarmos. Eu sempre, ao término das minhas mensagens, eu peço para o grupo de louvor cantar um hino. Só que essa semana eu não pedi. Mas Deus tinha preparado esse louvor extraordinário. Que Deus é o nosso Deus de promessas. Ele não é homem para mentir. Como Rízia falou, esteja debaixo da mão poderosa de Deus. Curve sua cabeça nesse momento. Senhor Deus, nós não merecemos, Pai, nada, mas o Senhor nos concede tudo. A tua misericórdia é de eternidade a eternidade, enquanto os céus se ateiam da terra. Assim é a tua bondade para aqueles que te amam. E que todo esse povo que ouviu a tua palavra desde o começo até agora, Pai, que eles continuem a te amar, que eles continuem a te buscar, que nos momentos de dificuldade eles clamem a ti, porque tu é Deus de aliança, tu é Deus de promessa. Tu não és homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Glórias a ti, ó Pai. Oh Jesus, muito obrigado. Muito obrigado pela semana que o Senhor concedeu a cada um dos que estão aqui, a cada um que está ouvindo essa mensagem. Muito obrigado. Que verdadeiramente na próxima semana estejamos aqui para dizer que grandes coisas o Senhor fez, o Senhor faz e o Senhor fará por cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Faça a sua oração silenciosa. Estão despedidos para os seus lares. E Deus abençoe.